Fala pessoal, como é que vocês estão? Tranquilo? Espero que estejam todos muito bem. Prazer estar novamente aqui em mais um João Mendes Entrevista e hoje eu estou com um convidado muito especial, o Cássio. Você já viu aqui na legenda, né? O Cássio. Cássio que é aluno nosso, mas é um aluno que é professor também, né? Porque o Cássio é. Vou falar, ele vai falar sobre ele, né? Mas ele é doutor em Direito Internacional, já é professor universitário e está nessa jornada para a magistratura federal. E a gente vai conversar sobre como foi a jornada dele de estudo para o Enem. Então, o nosso foco aqui vai ser o Enem. Mas, gente, eu não quero antecipar muita coisa. Eu quero já, Cássio, te saudar. Cara, muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui de participar dessa entrevista. E para o pessoal te conhecer, quem é o Cássio, né? Fala aí um pouco de você hoje, né? Profissionalmente falando, enfim, eu já antecipei um pouquinho, mas fala aí um pouco da tua formação acadêmica, do teu histórico hoje profissional, para a gente então dar o pontapé inicial. Bom, pessoal, eu sou o Cássio, então, como o professor falou, eu sou professor universitário, eu já dei aula em diferentes instituições, São Paulo, Santa Catarina, atualmente estou dando aula aqui no Paraná. Fiz meu mestrado, meu doutorado em Direito Internacional, Relações Internacionais, mas depois eu acabei fazendo várias especializações em penal, processo penal. Agora, o último eu terminei faz um mês em Neurociências Aplicadas ao Direito, né? Então, eu sempre tive esse lado acadêmico muito forte para mim. Só que aí eu falei, trabalhei fora, né? Trabalhei tanto na ONU quanto no Tribunal Penal Internacional. Só que aí fica o spoiler, lá não paga tão bem quanto um cargo de juiz aqui, por exemplo. E tem uma série de complicações e eu resolvi, né, lá pelas tantas, voltar para fazer os meus estudos para magistratura. Mas isso daí, curiosamente, depois que eu já tinha feito doutorado, que eu comecei a estudar. E aí foi a minha primeira dificuldade, porque é um estudo totalmente diferente. E Uhum. aí, como que eu vou encarar uma prova que vai ter questões? Agora, o ENAMA teve questões de direito do trabalho. A última vez que eu estudei direito do trabalho tinha sido em 2006. Uhum. Então, praticamente 20 anos que eu não estudava a questão de direito do trabalho. O que que eu vou fazer sobre isso? Me É. assustei. Só que agora eu estou aprovado no ENAMA, né? Então, já me preparando para as próximas fases do concurso dos sonhos. Eu também, além de professor universitário, além de ter advogado em tribunais dentro e fora do Brasil, eu agora sou hipnotista. Então, eu pensei, como que eu vou incorporar isso daí ao meu jeito de estudar? Como que eu vou, tudo que eu estudei, como que eu posso incorporar isso daí para essa minha nova tarefa? E aí Uhum. eu tô sempre descobrindo novas coisas para poder estudar e eu acho que eu estou no lugar certo porque eu estou no ênfase. Legal, legal. Deixa eu te fazer. A gente tem muito assunto aqui, né, para falar, mas eu quero. Nem era o planejado, Cássio, porque eu vou te fazer uma pergunta que a gente não combinou antes. Não é que a Ai, ai, gente ai. combina, para o pessoal entender, não é que a gente combina aqui o que vai ser falado, é que a gente bate um papo antes, só alinhando o foco da entrevista. E eu falei com o Cássio o seguinte, galera, eu falei, olha, o foco vai ser aqui a sua jornada para o Enem. Só que aí, Cássio, eu quero fazer uma pergunta, eu não vou te deixar em saia justa não, pode ficar tranquilo. Que é o Estamos em seguinte, casa. você fez mestrado na USP, né? Você fez o doutorado na USP em Direito Internacional. Você trabalhou na ONU, trabalhou no TPI. Você é professor universitário, né? E eu recebo, de vez em quando, perguntas relacionadas à vida acadêmica, que é uma vida que é muito sedutora ou atraente para muitas pessoas, né? E a pergunta que me fazem normalmente é:
É possível conciliar o estudo acadêmico com o concurso público? Por exemplo, é possível a pessoa fazer um mestrado e estudar para concurso público ao mesmo tempo? É possível fazer doutorado e estudar para concurso público ao mesmo tempo, né? E aí é aquela pergunta prática, né? Assim, por que pergunta prática, né? Eu moro no Rio de Janeiro hoje. Se alguém chegar para mim e perguntar assim, eu posso ir andando pro Piauí? Bem, poder você pode, né? Você vai, né? Enfim, poder pode. A questão então não é assim um poder genérico ou abstrato. É uma questão prática mesmo. Você estudou, você fez mestrado, você fez doutorado e hoje você estuda para concurso e já passou no Enem. É, é viável essa conciliação? Como é que você me diz sobre isso? Eu acho bem difícil uma conciliação. Depende, claro, depende de qual concurso público você quer, porque a gente sabe que existem concursos mais e menos difíceis. Para um Enem é mais difícil do que, por exemplo, um concurso para analista, para técnico. Então, às vezes, é qual concurso que você está escolhendo, para onde, porque às vezes, se eu estou fazendo mestrado em São Paulo, eu fiz em Santa Catarina o mestrado, o doutorado que foi em São Paulo. Se eu estou fazendo mestrado em São Paulo, moro no Paraná, e vou fazer uma prova no Piauí, é um deslocamento pesado, Uhum, né? Então, de repente, fazer os concursos mais próximos, porque geograficamente, até pelo custo de viagem, né? E a outra coisa é a maneira que você precisa estudar. Se você tá, qual programa de mestrado? Porque tem alguns programas de mestrado e do doutorado que são extremamente demandantes, né? Uma carga de leitura altíssima, uma disputa violenta por bolsas e espaço de publicação, é extremamente disputado dentro de doutorados, né? A minha experiência no doutorado foi uma experiência em uma faculdade maravilhosa, Universidade de São Paulo, porém que tem um nível de exigência lá dentro muito elevado. Então eu saía de Curitiba na segunda-feira à noite, tinha uma aula na terça-feira de manhã, uma aula na quarta-feira, uma aula na quinta-feira, e quinta-feira eu embarcava para Santa Catarina para poder dar aula à noite no outro dia e voltava para Curitiba na sexta-feira à noite. Então eu não dormia 2 noites numa mesma cama seguidas, praticamente, né? Quer dizer, eu viajava na terça-feira. Isso daí já bagunça teu cronograma para estudos de concurso, né? E você tem, sei lá, às vezes 200, 300 páginas de leitura em inglês de direito internacional, do Marty Koskiniemi, que é um livro maravilhoso, é esse daqui, do Koskiniemi. É obrigatória a leitura em boa parte dos programas de mestrado e doutorado em direito internacional no Brasil. Só que não cai na prova de magistratura federal, que é a que mais cobra direito internacional dentre as provas aí de magistratura e Ministério Público. Então, e você vai ter uma profundidade maior em uma matéria, mas você vai perder profundidade num mestrado, num doutorado, que é uma profundidade que você precisa ter em outras matérias. Então, controle de constitucionalidade. Você tem a vantagem de ter uma profundidade nisso que você pode ter no mestrado, como o professor tem. Mas eu preciso saber também quais são os vícios do negócio jurídico. Eu preciso saber o que que é um recurso dentro do processo civil. Eu preciso saber o básico do Estatuto da Criança e do Adolescente, se eu vou fazer magistratura estadual. E isso daí você não vai estudar no mestrado, no doutorado. Ajuda para perfeito. quê? Ajuda para você pegar ritmo de leitura pesado, concentração, e também para a tua construção de identidade, porque hoje eu digo, será que eu consigo isso? Aí eu falo, poxa, eu consegui um doutorado na Universidade de São Paulo, escrevi uma tese e fiquei 5 horas encarando uma banca, que é o que precisa para fazer uma tese na USP. Se eu encarei uma banca de 5 horas, eu vou encarar uma prova oral de, assim, Perfeito, relativamente tranquilo, porque eu já passei por isso daí, né? perfeito. Eu me lembro, Cássio, que quando eu fui fazer a dissertação do mestrado, e aí eu já iniciei o doutorado lá em Coimbra, enfim, e até dei uma parada, mas assim, são estudos
muito mais profundos, porém menos extensos do que o concurso público, né? E a carga de leitura que eu tinha lá, tanto no mestrado quanto os trabalhos que eu cheguei já a fazer no doutorado, é uma carga de leitura, como você falou, grande, extensa, e em muitos casos, pelo menos no meu caso e no teu caso, então, principalmente que é internacional, em outra língua, né? Fora da língua portuguesa, né? Então, assim, é óbvio que não chega a ser uma condício sine qua non, né? Você saber um alemão ou um francês, mas eu diria que, no mínimo, o inglês e o espanhol, que é um pouco mais fácil para gente, eu diria que, no mínimo, você teria que ter algum tipo de habilidade para conseguir ler razoavelmente bem o inglês e o espanhol, para poder pelo menos pegar as teses ou temas ou artigos que você não encontra tradução para a língua portuguesa, mas que muito mais facilmente você encontra a tradução ou para o inglês ou para o espanhol, né? Tinha muita, eu não leio alemão, né? É, e eu tinha muita coisa que eu tinha que ler de autores alemães. E eu não conseguia, nem sempre eu conseguia achar tradução para o português. Na verdade, quase nunca eu achava tradução para o português, a não ser aqueles grandes livros ou grandes clássicos, né, do alemão. Então eu precisava ler em espanhol, precisava ler em inglês, né? E aí, tranquilo, né? Conseguia ler em espanhol e inglês com facilidade. Ah, mas isso é só um exemplo, né, Cássio, de como o nível de profundidade que se precisa ter para mestrado e para doutorado é um nível de profundidade muito diferente do que se precisa para concurso público. Eu me lembro que eu cheguei num dos papers que eu fiz na época do mestrado, foi sobre ação afirmativa, né? E sobre o princípio da igualdade e ação afirmativa. Eu cheguei a ler julgados e casos decididos na Holanda. Na Holanda. Cheguei a estudar casos da Noruega, né? Porque eu estava lá na União Europeia, né? Então eu estudei casos na Holanda, na União Europeia, casos decididos pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, né? De direitos do homem, de direitos humanos hoje. Enfim, então isso jamais seria cobrado, minimamente passaria perto de um concurso público, né? Então, só compartilhando a minha experiência que é similar à tua, né? É, e tudo é aprendizado, né? O mestrado, por exemplo, teve um dia que um professor entregou um texto em holandês para mim e falou: Cássio, o que está escrito aqui? Aí eu falei: professor, eu não falo holandês. E a resposta dele foi assim: eu não perguntei se você fala ou não holandês, eu perguntei o que está escrito aqui. E aí, extremamente rude, né? Aí você pensa, eu vou ter que me virar, eu vou ter que aprender, eu jogar no Google Translate, vou ter que fazer uma ponte. E isso daí faz com que você aprenda um pouquinho a improvisar numa prova discursiva. Como é que eu vou começar a falar? Como é que eu vou começar a escrever? É. Eu tenho que escrever um artigo para o mestrado, dois, três, quatro artigos para o mestrado, e às vezes com o prazo, assim, amanhã, submissão do artigo. Você tem que escrever rápido. Numa prova escrita, você também tem que escrever rápido. Você tem Uhum. que pensar, raciocinar e estar É. pronto a tua estrutura. E tem que estar com começo, meio e fim, com uma introdução ao assunto, desenvolvimento das perguntas e conclusão, mostrando erudição jurídica e tudo mais. Aí o Perfeito. alemão pode ajudar. Aí você Sim, citar um sim. canotilho, uma coisa assim, dependendo da prova, mostra a É, erudição do... é. E, e é interessante porque, assim, eu costumo dizer que eu fiz mestrado já tem muitos anos, né? Mas a minha experiência é assim, eu só consegui aprender a raciocinar juridicamente, de fato, com o mestrado. Quando eu fiz o mestrado, que eu terminei, eu falei, opa, calma aí, eu tô pensando de forma diferente, eu tô conseguindo entender as coisas de forma diferente. Inclusive, quando eu me deparo com um tema novo, um artigo novo, eu consigo raciocinar, né, de forma diferente, inclusive dar coerência, né, entender de forma um pouco mais sistemática, né, mais holística, talvez, enfim. Mas isso foi um grande aprendizado, foi útil, muito útil, óbvio, né?
Mas a minha convicção, e aí compartilhando contigo, é de que realmente o estudo para concurso público, junto com o estudo para a vida acadêmica, mestrado, doutorado e por aí vai, são dois estudos não conciliáveis para 90 ou 95% das pessoas. Por que eu falo 90 ou 95% das pessoas? Porque, vamos lá, você pode ter uma situação hipotética, a pessoa tem uma condição financeira que dê capacidade dela, por exemplo, se dedicar exclusivamente ao estudo, né? E aí ela é uma pessoa super, hiper disciplinada, e aí consegue separar uma quantidade de horas do dia para estudar para concurso, outra. Enfim, é aquilo que eu falei, a pessoa pode ir andando do Rio de Janeiro para o Piauí? Pode, né? Se ela fizer um bom planejamento, tiver recursos, né, saber o que vai fazer, pode, né? Então assim, para 90, 95% das pessoas, eu acho que é um estudo bem complicado. E sem entrar em detalhes nisso, porque eu não quero, é uma questão privada que eu vou te perguntar, então não precisa entrar em detalhes de números, tá? Mas você deu uma pista aqui que é a seguinte: a vida acadêmica, financeiramente falando, ela está abaixo do potencial que a pessoa tem para concurso público hoje. É isso? No Vamos geral, pensar, no geral. vamos pensar hipotético, né? Um professor de uma federal, ele ganha em torno de R$ 10.000. Um professor de uma federal. Varia, né, conforme chefias de departamento, o professor se torna titular, né, a carreira é adjunto, e a maior parte dos professores em federais ou até estaduais, né, o USP é estadual, a maioria são adjuntos. E só o topo da hierarquia é o titular. Então, nem Uhum. todos chegam a ganhar o vencimento de um titular. Então, se a gente fala que ganha 10.000, R$ 15.000, aí depende muito da qualificação e de quantos outros cargos dá aula na pós ou não, né? Uhum. Vende livro ou não. Mas se a gente pensa isso comparando com o salário de um juiz federal, né, Uhum. que vai aí seus 28, R$ 32.000, depende de qual TRF, e pode ganhar os vários, enfim, adicionais, financeiramente, e algumas universidades, elas exigem dedicação exclusiva. Então, meio que limitam a tua atuação fora da universidade. A USP Uhum. salvo engano, a USP permite a advocacia do lado. Então, às vezes, se torna mais rentável, né? Um sujeito que Sim. é professor da Universidade de São Paulo, que traz um renome para o profissional do direito, e aí ele abre um escritório de advocacia dele e atua num processo, ele vai financeiramente ganhar mais do que um juiz É. federal. Mas é a exceção da exceção da exceção, né? A gente está falando de Perfeito, alguém que perfeito. está numa universidade pública com uma estabilidade que você não tem muitas vezes na iniciativa privada, como professor, né? E aí você tem um vitaliciado, né, como juiz. É muito mais Perfeito. difícil te tirarem. Perfeito, perfeito. Ótimo, Cássio. A gente terminou dando esse detour aqui, né? Fazendo esse desvio aqui no nosso bate-papo, mas eu acho que bem bom para a gente trazer a galera para a realidade, né? Eu acho a vida acadêmica muito legal, né? Tem os seus desafios, tem os seus prazeres, né? Como qualquer profissão tem, mas a pessoa tem que, me parece, a pessoa tem que fazer uma escolha, né? Ou ela praticamente se dedica só à vida acadêmica e depois de fazer mestrado, doutorado, tiver, como é o teu caso, né? Você fez mestrado, doutorado, já está estabelecido, e aí tentar o concurso público, ou o contrário, faz o concurso público primeiro, né? Se estabiliza financeiramente no concurso público e aí depois você vai fazer a sua vida, vai construir a sua vida acadêmica. Inclusive, eu conversei com um juiz federal que ele passou agora no TRF3 e a história dele mais ou menos parecida com a tua, né? Mais ou menos, né? Ele foi primeiro para a vida acadêmica, né? Fez a vida acadêmica, não sei o quê, publicou livro, inclusive, né? Enfim. E aí depois ele foi para o concurso público. Aí ele fez concurso, se eu não me engano, de analista, e aí depois, agora, é juiz federal, né? Enfim. Então, mais uma vez mostrando que a simultaneidade dos dois estudos é que é bem complicado. Pode primeiro um, depois o outro, aí a pessoa tem que fazer essa escolha, né? Enfim.
E nada te impede, depois de concursado, de fazer. Tem muitos, muitos excelentes professores hoje que primeiro eram juízes, promotores, né? Exatamente, exatamente. Mas vamos lá, vamos agora para o nosso foco principal, que é de fato o ENAM, né? É o Exame Nacional da Magistratura. Me conta aí, Cássio, você passou no primeiro ENAM, na primeira prova, a gente não sabia como seria, tinha uma série aí de incertezas, e você fez a prova e você passou. E eu me lembro que à época a gente conversando ali pelo WhatsApp, você compartilhou algumas coisas de forma de estudar, método de estudo, enfim, algumas estratégias que você utilizou. Conta pra gente como é que foi essa tua jornada de estudo para o Enem, como é que foi a prova, enfim, conta aí a tua experiência. Bom, eu acho que o primeiro momento foi o momento de choque, né? O que que vem aí? E aí um pouco de raiva, um pouco de frustração, isso daí todo mundo teve. Poxa, eu estava ali a 2 pontos de passar para a segunda fase, estava estudando todo dia para a prova do TRF2, TRF5, que iam ser as primeiras ali que estavam no bico do corvo para Uhum. saírem da magistratura federal. E aí, de repente, vem aquela resolução do CNJ, o pessoal querendo xingar o Barroso. Aí eu pensei, tá, mas eu xingar o Barroso vai mudar alguma coisa para mim? Vai É. mudar minha nota? Não, eu não mando nisso. E aí, então a primeira coisa, e isso daí foi muito importante para mudar o meu preparo para o Enem, e que foi diferente das coisas que eu preparava para outras provas. O que que eu posso controlar e o que que eu não posso controlar? O que eu Uhum. posso controlar me preocupa. O que eu não posso, o que eu não tenho poder, eu não vou fazer, não vou mexer ali. Então não adianta, isso daí é uma resolução do CNJ. Eu não faço parte do CNJ, eu não sou conselheiro do CNJ, eu não vou falar, olha, senhor conselheiro, ministro Barroso, o senhor está errado. Não, não adianta nada. Não adianta nada. Você dança, dança que disserem. Se disserem para você aprender inglês para uma prova de magistratura, você vai se matricular num curso de inglês, vai começar a estudar inglês. Você vai fazer o que está dentro do teu controle. Aí eu pensei, bom, vou fazer o que está dentro do meu controle. Vou esperar para ver o que vem aí. Vou continuar estudando para a prova agora do TJ de Santa Catarina, que vai ter ainda. Vou estudar aquilo, vai ser FGV, FGV, e vou usar a mesma linha de preparo que eu usei para o TJ de Santa Catarina para o Enem, focando, pensando nas matérias que serão cobradas no Enem. Então, não vai cair processo penal. Tá errado? Talvez, mas é uma matéria a menos para eu estudar. Vai entrar dentro de normas constitucionais do processo penal. Tá bom, então eu vou estudar aquilo. Então, Uhum. olhar o que que eu podia controlar. O que eu posso controlar? Minha ansiedade. E isso daí foi uma outra coisa que eu tive que aprender a mexer. Porque eu muitas vezes surtava antes da prova. Eu tinha a minha tensão antes de prova era muito forte. E eu pensei, ou eu aprendo a lidar com isso daí, ou não adianta tudo que eu for estudar, porque vai chegar na hora da prova eu vou perder ponto por nervosismo. Então, eu comecei a me preparar sobre o que que eu posso controlar, o que que eu posso estudar. Primeira coisa, vai ser FGV de novo. E aí o pessoal já reclamando, vai ser FGV de novo, que horror, FGV está dominando, FGV isso, aquilo. Tá, vamos pensar de outra maneira. Se eu sei que vai ser FGV e FGV tem aí, nos 2 últimos anos, eles tiveram suas 10 provas de magistratura que eles organizaram, e o Enem mal é uma primeira fase de magistratura estadual, não tem muita diferença de conteúdo e estilo, é uma prova da FGV de magistratura. Eu vou falar, bom, se vai ser FGV, é injusto. Não, eu vou aproveitar isso. Eu fiz o quê? E aí foi aquela minha tabela aqui, que foi a chave, a virada de chave. Eu separei quais são as matérias que vão cair: constitucional, civil, processo civil, penal, é, humanística, direitos Administrativo, humanos, administrativo, né? humanos e Isso daí. humanística, empresarial, né? É. E empresarial. Vai ser isso dali que eu vou ter que estudar. Eu fiz o quê? Eu peguei todas as provas da FGV
de magistratura nos últimos 2 anos, então do TJ do Mato Grosso do Sul até agora, né? Então teve TJ do Paraná, Goiás, teve TRF1. TRF1 foi até bom estudar essa prova do TRF1, porque aí tinha aquele temperinho de constitucional tributário, de ambiental ali, que podia ter humanos. Então, eu meio que usei para me acostumar com como que eles podiam. E fiz todas as questões. Não foi uma ou outra, todas. Só que simplesmente fazer questão, não. Eu fiz a questão analisando isso. Então, é, se eu faço, sei lá, direito constitucional a prova, e eu vejo que eu estou fazendo 70% da prova de constitucional, eu posso melhorar? Posso. Tá bom, mas não vai ser com o estudo genérico de direito constitucional que eu vou conseguir sair dos 70 para 80. Um estudo genérico pode ser importante do 30 para o 50, do 30 para o 70, mas chega um momento no teu estudo que você precisa ver aonde que você está errando. E para isso daí, eu precisei fazer uma estatística de qual submatéria da submatéria que eu estou errando. Então, eu vou bem quando cai ADI, mas eu erro coisa da DPF. Opa, eu identifiquei fazendo 10, 20 provas de FGV magistratura, que quando cai ADI eu acerto, e quando cai a DPF, eu erro. Então eu sei que para eu pular dos 70 para os 80, eu preciso ir na DPF. Eu tenho dificuldade para entender aquela divisão lá de normas de eficácia contida, plena e limitada. Bom, então agora eu sei o que que é. Só que eu vou estudar pensando que, ó, a minha prova vai ser FGV. Eu vou ver como que a FGV está cobrando isso daí, porque Uhum, aí eu sei o que a FGV cobra e eu sei qual que é a minha dificuldade. Então eu montei uma tabelinha que era qual a matéria, qual o concurso, qual o ano, aí depois qual o assunto da questão, então controle de constitucionalidade. E aí depois o subassunto, procedimento. Aí depois do lado eu coloquei uma outra coluna que era o que foi cobrado. E aí era bem sintético. Artigo tal da lei, artigo tal da Constituição, jurisprudência, né? E aí é importante colocar lei tal, ou legislação, né? Legislação tal, jurisprudência tal, doutrina tal, para eu saber, tá caindo mais jurisprudência nessa matéria ou tá caindo mais lei nessa matéria? Ou nesse perfeito. assunto, né? E a partir daí, depois eu fiz a última coluna que era o que que eu entendi dessa questão, com as minhas palavras. O que que foi cobrado? Como se eu tivesse que explicar para uma outra pessoa o que foi cobrado nessa questão. Inclusive colocando minhas dificuldades. Essa questão aqui tá difícil. E foi nisso daí que eu meio que imaginei, vai cair uma questão envolvendo árvore limítrofe no Renan. A questão da polêmica pitangueira lá, a frondosa pitangueira. Eles tinham cobrado, se não me engano, na prova de Goiás. Uma questão que não era uma pitangueira, mas era uma maçã, uma laranja, era uma outra árvore. Então você já tá, FGV repete questões. O problema é deles, não é meu. Eu vou usar isso daí a meu favor. Eu não vou falar, lá vem eles com a questão da árvore limítrofe. Ótimo. Eu já sabendo que eles cobram isso, que eles estão gostando de cobrar esse tópico, eu vou estudar isso daí. E eu já vou estar pronto. Mal eles podiam imaginar que eu já estava imaginando uma questão assim. É. Antes de você continuar, eu achei muito legal, tô tomando nota aqui. Primeiro assim, o drive que você usou, o conceito que você usou, que é um conceito que eu gosto muito, é assim, cara, ao invés de gastar energia resistindo ou combatendo a realidade, deixa eu gastar energia me adaptando a essa realidade, né? Foi isso que você fez, né? Ao invés de ficar reclamando, criticando, você adotou a lógica, mas o que está no meu controle e o que não está no meu controle? O que não está no meu controle e é uma realidade, o que eu posso fazer é me adaptar a essa realidade. Foi o que você fez, né? Muito legal isso.
Outra coisa que eu achei muito legal foi você fez um estudo estatístico, né, mas pessoalizado, né, assim, aquilo que mais cai na prova, mas aquilo dentro que mais cai que você também mais erra, né, para poder fortalecer os pontos fracos. Muito bom. E é bom falar sobre isso, porque assim, você me mandou lá uma foto da planilha, né, da tabela, enfim, que eu achei surreal, achei muito legal. Mas eu sei, porque eu também sou professor e eu sei, e eu já fiz isso para dar aula, então eu sei que aquilo consumiu muito tempo. Aquilo levou tempo teu, assim, ao invés de você simplesmente, e a gente ouve isso, né? Ah, estudar para um concurso público é mole, não é que é mole, é simples. Senta o bumbum na cadeira, abre o livro ou abre a aula e estuda. Calma aí. Ok, é isso, mas isso é simplista demais. E a gente não tá aqui para complicar a vida, mas a gente tá aqui para ser realista. O que você fez é aquela metáfora do afiar o machado, né? Ao invés de você pegar o machado e sair batendo na árvore, você gasta um tempo antes afiando o machado. Porque na hora que você bater na árvore, você vai precisar de menos energia, menos força e menos tempo para poder conseguir o objetivo, né? Achei isso top. Você analisou também o perfil de cada questão, se era mais legislação, mais jurisprudência, enfim. Achei isso também muito bom. E teve um outro ponto aqui. Você fez todas as questões da FGV, né, dos últimos 2 anos, né? Aprender a lidar com a ansiedade. Ah, e outro ponto que você falou que eu acho que é muito legal. Mas, galera, isso aqui que o Cássio falou é muito legal. Isso é ouro. É assim. Você viu que a FGV repete questão. Muda ali, né? Era uma maçã, virou uma pitangueira, enfim, mas ela repete questão. Esse é um ponto. Outro, e eu vou chegar a uma conclusão sobre isso. E outro ponto é o choque da surpresa do Enan e tudo mais. Cara, eu vi gente, aluno, dizendo assim: eu nunca mais, eu não vou fazer Enan nunca mais na vida, porque isso é um absurdo que eles estão fazendo. Assim. E eu paro e fico assim: calma aí, calma aí, calma aí. A pessoa está dizendo que ela nunca mais vai fazer o Enan porque ela discorda do Enan ou da forma de prova. Mas calma aí, calma aí. Não fazer o Enan significa abrir mão da possibilidade ou do sonho de ser juiz. Assim, a pessoa está mais disposta a ela se prejudicar, porque isso não é um sacrifício, isso é um prejuízo. Ela está mais disposta a se prejudicar por causa da raiva em relação a algo que ela não controla, do que gastar essa energia ou mesmo essa raiva para se adaptar a essa realidade, né? E a questão de repetição. Também vi muita gente reclamando, é um absurdo, FGV, isso, não sei. Cara, isso é maravilhoso, isso não é ruim. E a lógica que você lutou, calma aí, isso é problema deles, não é problema meu. Pra mim, na verdade, é até melhor que ela repita, porque se ela vai repetir, então eu vou fazer o que é passado e vou aprender, né, pra passar, né? Enfim, só fazendo essa pausa aqui para já pescar algumas conclusões e algumas coisas que eu achei muito legal na tua fala. Mas pode continuar. Você falou, professor, da pessoa abrir mão de um sonho porque alguma coisa que está fora do controle dela, é, fora do controle dela aconteceu. E aí eu lembrei, tem o cara da PNL, neurolinguística, tudo, e o Robert Dilts, e o pessoal questiona ainda a cientificidade, muito disso, mas a estrutura mais ou menos funciona. Eles falam, primeiro você pensar no teu ambiente de estudo, e essa é uma coisa que eu acho que o ênfase tem uma vantagem diante de outras plataformas, às vezes, que o ênfase ele tem um ambiente onde você tem os recursos necessários para estudar. Vamos ser bem honestos. Eu posso estudar hoje, se eu resolvo que o meu sonho é ser juiz, na verdade, nos Emirados Árabes Unidos ou no Catar. Lá eles aceitam juízes estrangeiros. Eu não estou num ambiente que me prepara para ser juiz no Catar, porque eu não tenho fluência em árabe. Então, eu tenho que estar num ambiente que me dê recursos. Então, usar
por exemplo, as questões do ênfase, às vezes lá do mandar as dúvidas. Poxa, aquilo ali é genial. Eu estou estudando um tema que era. Eu estava estudando bagatela esses tempos em penal. E tive uma dificuldade lá. Eu falei, putz, eu não estou entendendo esse conceito aqui. Faz o quê? Bom, eu olho na doutrina rápido para ver se eu consigo responder aquilo. Se eu não consigo, eu faço o quê? Eu abro ali, ênfase, dúvida, matéria penal e mando. Bora, próxima matéria. Aí depois vem a resposta do ênfase, eu vejo, leio, opa, agora eu entendi. Ou não entendi, mando uma outra dúvida, ou pelo menos eu já estou meio encaminhado para aquela dificuldade minha. O ambiente foi uma coisa que eu tive que aprender a controlar por causa até da ansiedade antes da prova. Porque muito cursinho tem um ambiente extremamente tóxico, muito de rede social, quando vem que você está seguindo. De um já começa a vir propaganda, e às vezes a propaganda é assim: você tem mais 10 dias para estudar para a prova da sua vida. Você vai abrir mão desse nosso. Cara, isso daí vai fazer o cara surtar, socorro! Né? Aí você vai viajar agora, próxima prova, sei lá, Santa Catarina, TJ de Santa Catarina, sair de tal, aí vai. Você entra no aeroporto, você vai ver aquela massa de gente com revisão de véspera de prova em papel, tá no avião lá, daquele jeito. Cara, você não tá conseguindo estudar daquele jeito. E você olha de um lado, olha do outro, você vai ficar mais nervoso olhando as outras pessoas. E o ênfase, ele trabalha isso muito bem para evitar ter um ambiente tóxico. E aí de lá, comportamento, tá? Você está num ambiente adequado, mas você se compromete com o teu estudo, né? Já teve vezes, prof, que eu vi gente em hotel antes da prova, um dia antes da prova. Eu desci para pegar comida do iFood para comer dentro do quarto, porque no dia seguinte ia ter prova, né? E eu vi gente que eu tinha visto na revisão de véspera, às vezes, se arrumando para ir na balada. E voltando 2, 3 da madrugada, e aí eu vi no outro dia o cara no café da manhã com aquela cara de zumbi. Tá, é teu sonho? Qual que é o teu comportamento para atingir esse sonho? Aí depois, capacidade. Capacidade é justamente todo aquele conhecimento que você precisa ter que não faz parte do conhecimento técnico da prova. Então, conhecimento de direito constitucional é o conhecimento técnico da prova. Mas o teu conhecimento de lidar com a ansiedade, o teu conhecimento sobre a tua memória, o teu conhecimento sobre como que você preenche as provas, isso daí é a tua capacidade, é te conhecer, né? Depois, crenças e valores. Eu já vi muita gente falando: é impossível. É impossível eu conseguir, eu não sei se o professor caiu, mas é impossível eu conseguir passar. Tem gente que fala isso, só que aí você passa a acreditar nisso. E eu tive tantas reprovações que eu vou continuar falando. O professor uma hora vai voltar, eu acho. É, Foram tantas vezes que eu reprovei já em prova que eu comecei a pensar: será que eu consigo passar? Será que eu não consigo? E eu consegui. Eu insisti. Eu passei a acreditar, né? E teve uma propaganda uma vez de um curso que colocava assim: magistratura aí vem a FGV acabar com você. E o ênfase fez o outro lado. Eles fizeram magistratura, um sonho possível. Então significa dizer: eu acredito que eu consiga aquilo. Eu acredito que é possível. E a partir do momento que você acredita, você se comporta também de uma maneira mais adequada. Agora, se você acorda o dia dizendo: lá vou eu perder mais uma vez para a FGV, você vai perder mais uma vez para a FGV. E não tem o que evitar isso daí, né? E depois, pessoal, então, crenças e valores, a tua identidade. Acho que agora o professor voltou, mas a tua identidade como você se enxerga, né? Muita gente pensa, caiu tudo aqui. O professor avisou que caiu tudo aqui. Eu vou avisar para ele que continuei falando. Ainda falo. É, da questão da identidade, pessoal, que era
justamente como que eu vou me enxergar. Então a pessoa fala, eu sou burro, eu sou ruim nessa matéria. Isso daí te coloca para baixo. Então, se eu falo, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou um futuro magistrado, é outra realidade, que você está se identificando da maneira adequada, né? Tanto que, ó, eu já tenho a toga, tá comprada, tá aqui. Tá aqui. É só me vestir no dia, né? É acreditar realmente, integrar isso daí no teu preparo. E aí, é, vamos ver se segura um pouco, tá? O professor está falando que está voltando, está verificando aí as questões técnicas. Mas depois da identidade, pessoal, e aí é um tema que muda muito para cada pessoa. O Dilts, ele fala em espiritualidade. Mas espiritualidade não pensar só como uma questão de sobrenatural, digamos, religiosa. Espiritualidade como se enxergar como inserido em alguma coisa maior do que você, né? E aí até o sujeito pode ser até ateu, né? Mas enxergar um propósito nele. Você enxergar um... Ih, acho que agora voltou. Tá mutado, professor. Não estamos te ouvindo. Voltou, voltou. Voltou, Continue aí. agora com áudio. É, Então, pronto. eu estava falando da pirâmide do Dilts, né, prof? Falei do ambiente, então, do comportamento, da tua atitude sobre como que você vai estudar antes da prova, como que você vai estar um dia antes da prova. Tem gente que estuda até às 10 da noite do sábado para fazer uma prova no domingo de manhã. Não, eu paro de estudar, honestamente, no Enem, eu parei de estudar, salvo engano, sábado, 6 da tarde, 5 da tarde. Fui fazer uma academia, uma esteira, fui fazer, dar uma volta na quadra aqui de casa, fui brincar com meu sobrinho, fui conversar com minha família, fui fazer festa, fui, mas não, claro, festa de encher a cara, mas é, fui limpar a cabeça, fui dar esse momento de descanso do meu cérebro. Aí a capacidade, então, estudem como que funcionam, como que vocês estudam da melhor maneira. Ah, eu estudo bem lendo, eu estudo bem fazendo exercício, eu videoaula não rende para mim. Cara, se não rende para você videoaula, vai estudar de outro jeito. Vai ler, vai procurar o teu jeito que você sente que rende. E como que você sabe se rende ou não? Fazendo simulados. E aí você mede, putz, o meu desempenho está melhorando, está piorando, e também não adianta você mudar o teu método toda semana. Ou a cada prova que não deu certo, você, putz, não deu certo, eu vou mudar totalmente meu jeito, vou mudar de curso, vou mudar de... Não, não adianta. Às vezes você mudar não respeitar que o teu preparo tem que ser de longo prazo. O teu preparo precisa de uma base, depois você desenvolve para uma coisa um pouquinho mais profunda e passa. Aí eu falei das crianças e dos valores, então, para mim, eu acho que o que faz o ênfase diferente, eu acho que eu comentei contigo, prof, que alguns cursinhos fazem o terrorismo pré-prova, né? A FGV vai acabar contigo, magistratura é impossível se você não fizer esse curso. E o do ênfase, putz, tem, eu até printei do Instagram, tá lá o professor João e escrito magistratura, dois pontos, um sonho possível. Ou você vai conseguir. Tipo, poxa, isso daí eu olhei antes de fazer a prova e falei, cara, eu vou conseguir, o professor João tá certo. Eu vou passar nessa prova. Eu vou passar nessa prova. E não é simplesmente pensamento positivo, não, é realmente você acreditar naquilo. E aí, identidade, eu mostrei, pô, eu já tenho a toga. Uau. Eu já tenho a toga, eu já me enxergo como futuro magistrado. Então, eu entendo que eu estou fazendo mais um passo na minha carreira. E aí eu fechei falando da parte da espiritualidade, que é não necessariamente um aspecto religioso, mas religioso pode ajudar, é entender que nós
eu, você, os alunos, é, nós somos um pequeno grão dentro de um propósito maior, dentro de algo maior. Então, por que que você está fazendo essa prova? Qual é o teu objetivo de fazer a prova? Não é só uma prova, você tem um objetivo, você tem um sonho, você tem um propósito. E você ter esse propósito bem claro vai ser o que vai fazer, às vezes, no dia que você não está bem para estudar, e tem dias que você não vai estar bem para estudar, tem dias que você não vai conseguir estudar tão bem. E aí, ao que você recorre? Você recorre a, putz, eu olho a minha toga. Eu olho a minha toga, já está medida, é sob medida. Para mim, é, eu acredito que eu estou dentro de uma coisa maior. Eu faço um devocional, ou se a pessoa é ateu, né? Aí vai de cada cabeça, né? Cada coração. Mas a pessoa entende que ela está dentro de um propósito maior. Procure um propósito maior. Olhe, sei lá, eu quero deixar minha família orgulhosa, quero dar um futuro melhor para eles, eu quero fazer o melhor para o Brasil. Tem gente que fala, olha, eu amo meu país e eu quero ir para o serviço público. Vamos entender que magistratura, Ministério Público, tudo isso é serviço público de uma maneira ou de outra. Você pensa no bem do país, independentemente aí da posição política tua, né? Você tá ali para, olha, eu estou estudando, eu estou me dedicando para fazer um trabalho melhor, para estar atuando para o país ou para o estado, enfim. Encontrar o teu propósito vai ser aquilo que vai te motivar. Tem uma coisa aqui que eu deixo em cima, eu acordo aqui, eu estou no meu quarto, eu deixo pendurado o plástico que eu usei para ensacar o meu celular no dia da prova do Enama. Eu falei, eu vou guardar essa daqui, eu vou guardar esse saco porque eu passei. Eu não joguei no lixo, eu falei, eu passei nesse daqui. Eu saí da prova falando, eu passei nesse daqui. Tá até hoje, então no dia que eu pensar, eu não consigo passar numa prova difícil, porque eu reprovei muitas vezes. Eu falei antes, eu reprovei muitas vezes em provas. Cada vez que eu pensar, eu reprovei, mas eu passei. Cada vez. E não é para me achar, é para simplesmente eu mostrar para mim mesmo que é possível. É possível, né? E quem é do ênfase sabe, eu sou aluno, estou no grupo do WhatsApp conversando, passando pelos mesmos perrengues. E consegui, Uhum. né? Então, eu acho que esse caminho é muito importante. É. De tudo que você está falando, Cássio, eu achei é, muitas pérolas aqui, muito legal, né? Questão da identidade, propósito, a questão você até usou o termo, né? Limpou a cabeça, né? Na véspera da prova. É, a questão do terrorismo psicológico que se faz aí nas redes sociais, né? Tipo assim, se você não entrar agora, você vai perder, né? Assim, vai perder a chance da sua vida, né? Que a gente procura não fazer aqui no ênfase, enfim. Mas tudo isso que você está falando me remete a um ponto que é assim, cara, você tem que estar com a cabeça boa. Vamos falar no bom e velho popular. Cara, você tem que estar com a cabeça boa, tem que estar com a cabeça no lugar, né? E isso significa que a pessoa tem que se conhecer, né? Assim, tem que se conhecer e ver, assim, tentar fazer um processo, não um processo pesado de autoanálise, mas um processo constante, até leve de autoanálise. Mas assim, o que que starta na minha cabeça um processo de ansiedade, por exemplo, muito grande? Ou o que que me alivia? Então, assim, conforme você vai se descobrindo, você vai usando ferramentas para poder ficar saudável, né? Então, por exemplo, assim, eu sou casado, né? Tô- Às vezes eu e minha esposa, a gente tem alguma situação ali de de estresse, não sei o quê. Cara, a gente já se conhece. Então a gente sabe, por exemplo, que dependendo do assunto, ou dependendo de como a gente tá, é melhor não falar nada naquele dia. Cara, deita, dorme, respira, descansa, dorme. No dia seguinte, você acordou, né? Você tomou seu banho, você para, senta, conversa, e você vai resolver. Porque às vezes uma noite bem dormida, ela vai ser o suficiente para tirar
aquela super tensão que você estava sentindo e te dá um pouco mais de clareza para no dia seguinte você, de repente, ter uma conversa mais saudável ou tomar uma decisão melhor, enfim. Tô dando um exemplo que envolve que é a questão de relacionamento, né? No teu caso, na véspera da prova, você falou 6 horas da tarde, né? Sei lá, final do dia você É, já 5, 6 da parou. tarde. É, 5 você já parou, foi caminhar, foi brincar com o sobrinho, foi não sei o quê, exatamente para poder ter situações de conforto mental, conforto emocional, para no dia seguinte você chegar bem na hora da prova, né? Eu dou mentoria, né? E aí tem gente que conversando, né? Aí eu percebo assim, se essa pessoa ela estudar uma matéria por vez, ficar ali 2 semanas, 3 semanas, uma única matéria, imersão total, pá, tá. E a pessoa fica ali, faz questão, não sei o quê, faz uma varredura da matéria ali em 2, 3 semanas, ou de parte da matéria em 2, 3 semanas, né? Uma imersão numa única matéria. Cara, Cássio, tem gente que quando eu apresento um projeto dessa maneira, a pessoa parece que o olho dela ilumina, cara. Ela abre, ela, uau! E aí ela começa a aplicar aquilo, a pessoa fica feliz, por quê? Porque estudar várias matérias ao mesmo tempo para ela gera um nível de ansiedade tão grande. E aí, quando eu falo assim, olha, não tem problema você estudar uma matéria por vez. A gente vai criar um programa, você vai estudar uma matéria por vez, e de tempos em tempos você vai fazer uma revisão para não perder o conhecimento que você já obteve. Cara, a pessoa fica feliz, fica leve e flui. Cara, Cássio, tem gente que é o exato oposto. Você conversa, e aí se você, aí eu percebo o seguinte, se essa pessoa estudar uma matéria por vez, ela vai entrar num nível de aflição, de ansiedade tão grande que ela vai travar. Por quê? Porque se ela não estiver estudando várias matérias ao mesmo tempo, ela vai ficar com uma sensação muito forte dentro dela de que ela não está avançando, de que ela não tá, de que ela tá perdendo alguma coisa. E aí a pessoa, ela na verdade vai travar. Então, olha só que interessante. O mesmo método de estudo, que é fazer uma. Isso não tem certo ou não tem errado, tá, gente? Eu não tô falando isso, tô defendendo. O meu ponto é exatamente esse. O mesmo método de estudo, que é fazer uma imersão, uma matéria por vez. Tem pessoas que se dão super, super, super bem. É um alívio. A pessoa se sente confortável e a pessoa deslancha. Tem pessoas que esse mesmo método gera uma aflição, uma angústia, uma ansiedade tão grande que a pessoa trava. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Autoconhecimento. A pessoa tem que se conhecer e saber o que que para ela vai dar certo, o que que para ela não vai dar certo. E você tocou nesse ponto várias vezes, né? Então, cara, você tá de parabéns por ter tido essa percepção e autopercepção para poder corrigir aí a sua rota, né? E fazendo a correção da rota. Eu pensei como que a memória funciona, né? A memória tem, se a gente divide em três caixinhas, aquelas matérias que eu não sei nada, aquelas que eu sei mais ou menos e aquelas que eu domino. A tua Uhum, ideia é puxar preferencialmente as que você sabe mais ou menos e para as que você domina. Às vezes a pessoa busca sempre matéria nova que não tem contato nenhum, só que aí é efêmera essa memória que você está criando e ela não é, acaba tendo mais dificuldade para consolidar. Então exato. vale muito mais a pena você e aí estudar. Ah, eu vou estudar uma matéria só, tá bom? Mas você vai estudar o que dentro dessa matéria? Eu vou estudar as minhas dificuldades. Eu vou estudar aquilo que eu sei que a FGV vai cobrar. Gente, o que interessa não é você agora ser vocacionado ou não. O que interessa é você conseguir passar nessa prova da FGV. Responder, marcar o X onde a FGV pedir para você marcar, Perfeito. né? E com a estratégia. E não reclamar, gente, de reclamar o que eu posso controlar ou não. Eu, em teoria, poderia ir como PCD dentro de uma prova, porque eu tenho 10% de visão nesse olho. Mas por questão do CFO, tem uma discussão se essa doença que eu tenho no olho é ou não é. O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Bom, agora eu uso essa lente que me ajuda, mas chegou uma hora que eu falei, tá, 50% de prova não me adianta?
Não, não me adianta. Eu preciso fazer quanto? 70. Então eu vou fazer 70. Eu tive que pensar o que que eu posso fazer. Eu posso melhorar minha nota. Trocar o olho eu não tenho como, né? Eu falei, então eu vou fazer assim. E você falou de ansiedade, gatilho, mapear gatilho. Isso daí, se vocês procuram, tem profissional, gente, quem tem acesso a isso, procure um profissional da psicologia, porque o cara vai poder falar com você, entender às vezes e tratar essa ansiedade, porque tem diferentes tipos de ansiedade, né? Mas, por exemplo, gatilho, o pessoal mapeia o gatilho. E se eu sei o que que me causa a ansiedade, né? No caso, por exemplo, da ansiedade amidalar, que é aquela que dá a reação de luta ou fuga, eu sei, por exemplo, que conferir gabarito para mim é horrível. Uhum. Não fui eu quem conferi o meu gabarito do Enem, né? Eu sei que ir até o lugar da prova dá, especialmente quando a gente não está na nossa base, né? Dá um nervosismo. Visita o lugar antes. Passa Exato. antes, se é possível. É, 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 a hora que sai um ensalamento. Tem gente que fica nervoso de ver aquele reloginho da FGV. O reloginho da FGV deixa o pessoal nervoso. Imprime um daqueles reloginhos e coloca na tua casa. E aí você vê aquilo. Porque aí no dia que você for ver o reloginho, você vai falar: ah, tá aí ele de novo. Não é um dia excepcional. É encarar o dia da prova não como um dia que vai ser perigoso. E lembrar que todo mundo já conseguiu ganhar alguma vez na vida alguma coisa. O fato da gente estar vivo aqui hoje já é uma tremenda de uma competição. Você terminou uma faculdade de direito, que não é uma coisa fácil. Não. Um outro concurso que você já tenha passado. Então, lembrar disso daí. Eu pensei, poxa, eu terminei um doutorado na Universidade de São Paulo. Eu consigo coisas difíceis, né? E aí, visualizar, enxergar bem claro. E tudo que você aprender, tentar conectar com o teu objetivo principal. Eu acho que isso daí é muito importante. Muito legal, Cássio, muito legal. Cara, a gente tá caminhando aqui pro final. Eu quero te agradecer, porque assim foi pô, muito, muito rico, muitos aprendizados importantes. E eu quero pedir, te fazer o desafio que eu faço para todo mundo aqui que eu entrevisto, que Hum. é assim, o pessoal vai assistir a entrevista e vou imaginar que na sequência a pessoa vai estudar, vai pegar, vai abrir um livro, um caderno, um computador, enfim. E a primeira coisa que ela vai ver é uma frase sua. Que frase seria essa? Que frase seria essa? Uma frase minha. Ahn, É aquela frase que ela vai imprimir e botar na parede, por exemplo. é, deu certo. É possível. É possível, né? Não é frase minha, mas eu gosto muito dela. É uma frase. Faz o que você quiser, mas realmente faz o que tu queres, a dizer tudo da lei, né? Do Raul Seixas, né? Mas é aquilo que você realmente acredita, aquilo que você Legal. realmente quer. Aquilo tem que ser tudo, aquilo tem que ser o que você faz. É aquilo que importa para ti, né? Perfeito, perfeito. Quer dizer, você tem uma atitude mental, ter a atitude mental correta, né, cara? Isso é fundamental, Tem fundamental. uma que Muito era bom. esqueceram de dizer para ele que era impossível. Ah, boa. Esqueceram de dizer que era impossível. Muito bom, muito bom. É isso aí. Cara, Cássio, obrigado. Cara, parabéns, né, por ter passado. Parabéns aí pelos aprendizados aí na jornada. Não só aprendizado jurídico, mas os aprendizados emocionais, psicológicos, comportamentais, né, porque são muito importantes também. Gosto muito quando você fala de, né, porque eu também falo muito sobre isso, né? Pô, vai no dia anterior à prova, né? É, gostei quando você falou lá do reloginho da FGV, imprime, faz uma cópia, imprime, coloca ali, porque você está estudando neurociência, você sabe disso e vai saber isso melhor do que eu. Cara, toda situação nova e de desconforto, ela gera uma reação negativa do nosso cérebro, porque ele quer evitar,
Ele quer evitar aquele desconforto, ele quer evitar queimar energia com aquilo. Então, tudo que for desconfortável, a gente tem que achar meios para fazer o nosso cérebro ficar confortável no meio do desconforto, né? E isso Sim. é ver a prova, né? Fazer muitas questões de prova, simular, né? Ficar ali 5 horas fazendo a prova mesmo, ir no dia anterior, né? Pegar o plásticozinho lá de onde guardou o celular, né? Para ficar ali de lembrança, né? Botar a toga, né? Ficar com a toga perto para você ver. São conexões visuais, físicas, mas que geram mudanças neurais, né? Mudanças mesmo nas nossas conexões e nas nossas emoções. E a gente vai direcionando as nossas emoções e não sendo direcionado por elas. Isso é bem importante. A gente direciona as nossas emoções e não somos direcionados por elas, né? Enfim. E aí, cara, eu vou deixar a saudação final e a mensagem final para você passar aí para a galera. Bom, não acredite por um instante que não é possível. Não, é, sejam agradecidos pelos obstáculos na medida que vocês aprendem, assim, o que que eu posso, sempre pensem, o que que eu posso aprender para poder fazer, o que que eu preciso fazer, né? E acreditar que é possível. Cara, eu perdi a conta de quantas reprovações eu tive em exames. Perdi a conta. Perdi a conta. E parei de contar. Porque aí chegou um momento que eu falei, tá, eu reprovei várias vezes, mas eu só preciso passar em um Enem. Eu preciso desta prova. Então é esta prova aqui que importa. As outras que eu errei não importam. Esta daqui eu vou passar. Legal, legal. É isso aí. Gente, eu adorei. Se você gostou também, curte aí esse vídeo. Pega esse link e manda para várias pessoas. É possível, tem a atitude mental correta, né? O comportamento, o pensamento correto. E você vai chegar muito longe. Cássio, eu já te agradeci, cara, e mais uma vez te agradeço, né? E tamo junto nessa caminhada, Eu que né? agradeço, Você prof. vai passar aí para a Magistratura Federal, vai dar aula no ênfase, vai. A Tamo nossa junto. jornada é longa. A nossa jornada é longa juntos aí. Beleza? Sim. Meu querido, mais uma vez abraço. Pessoal, foi muito bom. E curte o vídeo, manda o link para muita gente, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tudo isso ajuda a gente a ganhar mais relevância no YouTube e alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas. Beleza? Valeu, pessoal. Um beijo. Cássio, valeu. Abraço. Valeu.